Você está falando isso pra mexer comigo? Não. Mas eu não acho... Escreve em rede social aqui. Você já abriu aí, vai lá. E bom, hoje é dia de assistir um vídeo divertido aqui do canal sem se preocupar com o fim dele. Dia de uma seleção icônica de momentos em que o clima pesou. Quanto? Não tô te entendendo, linda. Quanto foi? Em que o ar ficou denso e que por pouco não virou uma treta bem maior. Vamos aos maiores climões da TV. As comediantes Sil Esteve e Tata Werneck, por exemplo, têm uma treta pública antiga. Mesmo assim, o Pânico promoveu o encontro das duas, em uma entrevista que causou um climão e muita lavação de roupa suja. Eu queria propor se a gente podia fazer andadinhas pra ver se eu aprendi. Pode fazer que a gente vai assistir. Não, mas a gente podia fazer junto. Acho. Mas então eu acho que ela ficou chateada ainda comigo. Não acho, Sil. Você nunca gostou de mim, sempre coisa e coisa. E agora tô saindo do final do primeiro capítulo, do último capítulo da novela, feliz da vida. Mas eu tô feliz também. É isso? Eu quero participar do seu programa, que é o Tudo pela Audiência. Tá convidadíssimo, quer mesmo? Ai, deixa eu pedir. Eu queria também participar. Eu posso participar? Vou ter um quadro da jaula muito maneiro, vou te chamar. Quadro de quê? Da jaula? Jaula com um escorpião. Ai, que legal, eu gostaria. Peraí, Charles, deixa eu falar com ela um pouco. Pode falar, ô cachaceira. Porque realmente eu sempre quis participar também daquele programa que você fazia na MTV, você nunca me chamou, né? A gente se chamou, acho que você não passou na seleção. Então, um beijo, felicidade. Você também, gente, mas não tenho nada de conta com você. Percebemos. É verdade. De novo, beijão. Gente, mas... No podcast Pod Delas, uma situação ocorrida no episódio em 2021 chamou a atenção do público. Em um determinado momento, Tatá, uma das hosts do programa, deu uma chamada na produção, que aparentemente já estava desmontando os equipamentos, meio que apressando as moças. Eu fumei e tal, comecei a entrar numa crise ali, desesperada, tal, de riso, entrei num riso frenético. Um riso frenético que não saía. Não dá pra saber se ela já veio doente ou se ela pegou, tipo, em algum momento. Mas ela gente, Natan, eu tô tentando ser muito profissional, cara. Mas assim, não dá pra você tirar a câmera. Não, tá rolando ainda. Entendi. Não parei ainda, não. O que tá acontecendo? Não, vamos continuar. Continua, amiga, desculpa. Tá acabando? A gente tem que acabar? Eu acho que tem, pelo visto. Mas continua, amiga, tô escutando. Desculpa. Não, vocês sabem, cara. Não, pode falar. Mas enfim, aí... É sério, às 12 horas eu tô aqui olhando os Eu também, tô senhora. Aqui, ó. Tô brava já, que foi? Não, amiga, tô tentando respirar. Vocês me dão licença? Sim, amiga. Vai lá, eu comando aquelas. Me contrata, pode delas! Eu quero aprender, eu quero ser diretora na minha... O ator Pedro Cardoso abandonou uma entrevista no programa Sem Censura, transmitido ao vivo pela TV Brasil. Ele era um dos entrevistados e falaria sobre o seu recém-lançado romance Livro dos Títulos, mas em apoio à greve dos funcionários da empresa, ele saiu no meio da conversa. Eu peço desculpa a vocês, peço desculpa a você, mas eu não vou responder essa pergunta nem nenhuma outra, porque quando eu cheguei aqui, hoje, eu encontrei uma empresa está em greve. E eu não participo de programas em empresas que estão em greve. Mas eu, diante deste governo que está governando o Brasil, eu tenho muita convicção de que as pessoas que estão fazendo esta greve provavelmente estão cobertas de razão. Então eu não vou falar do assunto que eu vim aqui falar, nem de nenhum outro. E o que eu soube também quando cheguei aqui é que o presidente desta empresa aqui, que é uma empresa que pertence ao povo brasileiro, fez comentários extremamente inapropriados a respeito do que teria dito uma colega minha, onde a presença do sangue africano é visível na pele. Então, se esta empresa, que é a casa do povo brasileiro, tem na presidência uma pessoa que fala contra isso, eu não posso falar do assunto que eu vim falar aqui. Eu tenho imenso respeito por todos vocês que estão aqui. Peço desculpas, eu vou me levantar em respeito aos grevistas. Pedro, eu olha vou só, embora. Assim, eu respeito bastante a sua opinião, respeito a sua saída. A gente vive numa democracia e a gente precisa respeitar a opinião de cada um. Pedro Cardoso, obrigada pela sua presença, entendo perfeitamente, tá? Tudo o que está acontecendo, tá? Obrigada, tá? Gente, nós vamos para um intervalo e voltamos já já. Nelson Rubens é um apresentador que tem a fama de ser uma pessoa, digamos, com personalidade forte. A apresentadora Adriana Lessa não escondeu a dificuldade que teve de conviver com ele em seu último dia de trabalho. Ok,
E a última do dia, Adriana Lessa, parabéns pelo brilhante trabalho que você fez. Olha, foi difícil estar do seu lado, hein? Mas com ética e dignidade fiquei, minha gente. Isso aí, com ética e dignidade. Deus não fala isso que você me adora. Deus que abençoe, Adriana. Valeu, gente. Olha, o TV Fama volta amanhã. Em outro episódio, um climão entre o apresentador e a apresentadora Flávia Noronha ficou evidente quando ele tentou ensiná-la a trabalhar. Aí já viu, né? Agora, eles pagavam muito pouco na época pro Chaves, pro Chapolin. Eles vão ter dinheiro? Quanto vão cobrar agora pra trazer de volta? Ok. O Larry King ensinava o seguinte: quando você faz uma pergunta, já vai direto, não fica fazendo comentário. O problema é o seguinte: como é que é? Não entendi. Eles achavam, a família do Chaves, quando você já vai direto na pergunta. Não adianta ficar meandros. Eles falam isso. Não, mas eu sou apresentadora, eu tenho que dar minha opinião, aí depois eu pergunto pra você. Agora você responde o que eu te perguntei. Não, aí é comentarista. Eu sou comentarista. Olha aqui, a Ivete Sangalo mandou um selinho na Cláudia Leite. Aqui, ó. Virgínia e Zé Felipe é um casal que é tido por muitos como um verdadeiro exemplo de união. Afinal, eles trabalham juntos, construíram uma carreira juntos, mas até entre eles, de vez em quando, solta faísca. Live. Acabou a promoção, né? Acabou a promoção, gente. Vou tirar daqui agora. É que às vezes a gente fica querendo dar kill. Kill o que? Né, Lu? O que é kill? Pra quem não sabe, kill, o Lucas fala, a Rafa Uckmann fala, é de chamar atenção. Às vezes a gente fica querendo dar uma chamada de atenção em alguém, tá em live, não tem como. E aí pessoas se salvam. Vitória, você tá falando aqui, viu? Né, Zé? Vamos levantar? Zé não. Né, amor? Pra você não é Zé, não. Vamos levantar? Pra você é Gueirobão do Mato. Gosto de quando a pessoa tá na mesma sintonia, na mesma vibe, na mesma energia. Eu tô lendo os comentários. Eu acho que não precisa ler tantos comentários assim. Muita gente vendo pela TV, pessoal ali tá fazendo isso. Muita gente vendo pela Sério? TV. É melhor, né? Porque daí fica em casa, fica vendo, curtindo TV. Lá em 2003, o Grupo Rujo foi convidado pelo MTV para estrear o clipe Brilha La Luna no programa Pulso. Só que as meninas não esperavam que um dia festivo de estreia se tornaria um dia de alfinetadas. A apresentadora o tempo inteiro provocava as moças, e em um determinado momento foi colocado um VT meio que zoando as bandas pré-fabricadas. As integrantes do Ruge responderam às provocações de forma bem educada. Não é. Inclusive, assim, pode soar defensivo, mas a gente também lida muito com preconceito. Tem muita gente que acha que o trabalho pop é uma fórmula. Existe sim, da parte do marketing, ingredientes, claro. Não dá pra negar a fórmula. E é uma fórmula que existe, assim, não é necessariamente mérito nem demérito. É uma coisa que o tempo dirá, na verdade. E é bom aqui a gente reunir o dia de estreia de clipe, agradecer a todos que realmente respeitam a gente e que dão esse apoio, porque a gente tá no segundo CD e tá crescendo pra caramba. E o bom é que a gente pode ser verdadeiro e pode fazer o que a gente realmente gosta. Melhor coisa. Maravilha. É tipo nós. Sem precisar explicar nada pra ninguém, né? A gente faz o que a gente gosta, na verdade, também. Muito pouca gente, não morram de inveja, e as meninas vão, obrigada, desculpa que é rápido. O cantor Beto Barbosa ficou muito pistola com um repórter que fez uma matéria que ele considerou pejorativa em relação à lambada. Então não existe esse negócio de lambada, é antigo. Lambada é atualíssimo. Lambada é a cabeça dele, altamente preconceituosa, que não tá vivendo o momento atual. Que esse forró de hoje, que se dança hoje, é lambada, isso não é forró. Tudo é lambada, ele precisava aprender um pouquinho mais dessa história aí, pra ele poder fazer essas perguntas aí. Eu não aceito, porque faz parte da minha vida, é cultural e é histórico. Eu não posso aceitar um negócio Muito bem, é isso aí. Olha, gente, Beto Barbosa é defensor da lambada, e ele tava explicando exatamente isso, que lambada é vida, tudo que você dança aí, se joga, é lambada. Então vamos se jogar de música, lambada? Eu gostaria muito de cantar essa música e me retirar do programa, porque eu não gostei da forma que o repórter veio tratar. A gente veio no programa com muito carinho, com muito amor, muito respeito, para ser tratado da minha história dessa forma aí. Ainda existe lambada. Mas a gente eu acho que é uma falta de respeito. Mas a gente ao realmente artista. ama eu não vim você. aqui para passar por isso. De jeito nenhum. Me desculpe, viu? Não, ao diretor do programa, me desculpe aí, mas eu estou há 40 anos levando públicos e multidões nos meus shows, com uma história muito grande no país para ser tratado dessa forma. Beto, eu peço perdão também, encarecidamente. Mas então vamos aí. Tá certo. Ele não vai cantar hoje, gente. Vamos dar um rápido intervalo comercial?
Temas sociais também costumam causar rusgas. A Anitta, por exemplo, teve que ouvir uma chamada da cantora Pitty por conta de uma opinião polêmica que deu no programa Altas Horas. Mas a mulher acabou querendo tomar o lugar do homem em todas as situações. Nós ainda não temos os mesmos direitos. Nós não ganhamos o mesmo salário. Quase. Não, quase não é lá. Eu acho que a gente ainda tem muito para conquistar. Anitta não se sentiu convencida pela cantora baiana e manteve seu posicionamento, mas o climão já havia sido instaurado no programa. Por falar em climão, a Silvia Bravanel, quando apresentava o Bom Dia e Companhia, resolveu dar uma resposta a uma fofoca que rolava em alguns sites de que ela não ia trabalhar em determinados dias. Só que ela não combinou muito bem isso com os funcionários, e o medo deles de não falar o que devia exalou pela tela da TV. Felipe, vem cá. Vem cá. Tadeu, vem cá. Robinho, vem cá. Por acaso você sabia que eu não viria trabalhar na segunda-feira porque eu estava num compromisso? Não sabia. Não te avisaram? Não me avisaram. Muito bem. E pra você avisaram que eu não estaria aqui na segunda-feira? Você não sabia que eu não estaria aqui, que a gente não ia ter programa na segunda-feira? Você sabia ou você não sabia? Não sabia? Você também não sabia? Você não avisou, Fernanda? Falou do compromisso, né? Segunda-feira agora. É. Ah, já que passou? Sim. É. Desculpa, eu sei que você não queria... Você sabia que não ia ter programa segunda-feira? Você sabia? E você sabia? Fabinho, você sabia? Você, Alê, sabia? Equipe, vocês sabiam? Vocês ficaram que nem idiotas andando pelo corredor? Só pra saber, um beijo pra vocês. A justificativa tá dada e é isso que tem. Se metam na vida de outra pessoa, porque, ó... Eu estou... Se tem uma coisa que eu aprendi no Manual da Boa Convivência é de que você nunca deve falar da aparência de alguém, a não ser que seja pra elogiar. Mas se você é daqueles que se acha o sincerão, que não pode guardar as coisas pra si, saiba que um dia você vai encontrar alguém mais desbocado que você, que te deixará bem constrangido. Se a gente não conseguir tirar a Raquel na primeira roça, ela vai ganhar essa fazenda. Você aumentou sua boca? Um pouquinho. Tô igual a Jenny, né? A boca tá chegando antes da boca. Gente, mas pra quê? Eu gosto, amor. Mas vai aumentar mais ainda? Não, tô satisfeita. Agora chega. É. Chegou no tamanho normal? Normal não, assim? Chegou no tamanho que você queria. É, que eu gosto. Tá ótimo, entendi. Tem várias coisas em você que eu também acho pra quê e não tô te perguntando, né? Como assim, por exemplo? Você aumentou sua boca? Aumentei. Pra quê? Porque eu quis, ué. Não, mas eu achei que tá bonito. Eu acho deselegante da sua parte isso. Mas você não entendeu, eu achei que está bom. Não, pra quê? Mas quando você pergunta pra quê, você quer dizer que eu não precisava ter mexido. Não é, mas é porque você já é bonita. É por isso só. É, mas é porque eu quis aumentar. E se eu quiser aumentar amanhã, e tá tudo lindo, tá tudo Não, certo. tá tudo lindo, mas é só uma opinião assim de uma pessoa que acha deselegante, né? Quando eu disse você está bonita, não falei? Falou. Então, eu falei, você não está bonita? Mas não bastava mas só a pergunta? Mas daí agora eu falei assim, aumentou? Você aumentou a sua boca? Okay, pretende aumentar mais? Só isso, mas tá tudo certo. É, mas o pra quê não vida cabe, que né? segue, tá bom. Amor, a gente agora, não tá na fazenda, hein? Graças a Deus. Graças a Deus, porque aqui pelo menos eu posso acreditar, lá eu não podia. Aqui a gente não tá, mais. E o dia em que o repórter do Mais Você levou uma bronca da Glória Pires por ter entrado no estúdio em horário de gravação. Glória Pires, Cauã, aqui posicionados. Tô trazendo. Não acabaram ainda. Importantíssima. Vocês têm que ajudar os coleguinhas, gente. É, então. Porque a gente não tem botão. Pois é, pois é. Carlinha que falou, tá mudando a câmera de posição. Mas a gente tá ligado aqui. Não, tá lá. Tem que ficar concentrado. Vem pra cá, Ivo, deixa eles aí. Vem, vou fazer um intervalinho comercial. Briga. Vou fazer O Caio ameaça muito a Irene. E ela ameaça o Caio, e ameaça pra lá, ameaça pra cá. O craque Neto é um cara brincalhão. E como toda pessoa meio zoeira, sempre fica ali no limite do aceitável. Nem sempre ele acerta. O narrador Canhão, por exemplo, chegou a sair mais cedo do programa dele por conta disso. Em relação ao... Não, tô nem aí que São Paulo joga hoje. Em relação ao Corinthians, pô, São Paulo joga, tô nem aí. Bom, os caras não vêm aqui, os caras não gostam de mim, então eu vou falar de São Paulo só quando eles for campeão paulista. Se for campeão brasileiro, se for campeão da Libertadores, eu falo de São Paulo. Se não for, não entra mais no meu programa. Mentira, tô falando nada. Canhão, e o Juvenal, como é que tá? Um abraço pra todos, até o próximo programa. Um abração. Você vai pra onde? Tá no acabou.
Os apresentadores Manuel de Barros e Patrícia Poeta não tinham uma sintonia muito grande quando trabalhavam juntos no programa Encontro. Havia até muita fofoca na internet de que os dois não se bicavam. Verdade ou não, o fato é que volta e meia a gente percebia um clima meio ruim ali no ar. Como nesse dia aqui, em que Manuel foi interrompido por Patrícia no meio da frase. Isso funciona como um chat, né, Patrícia? Igual o chat que a gente tem do WhatsApp e de outros aplicativos, que você fala com o aplicativo e ele responde para você. Obviamente que tudo depende da pergunta que a pessoa está fazendo. E esses textos, como a Patrícia falou, dos professores... Vou colocar para mim de novo aqui. Porque a gente tentou... Só um segundinho, Manuel. A gente tentou fazer... E saiu uma letra de música para você. Eu queria até saber o seu comentário. Mas pode falar, Manuel, desculpa. Esses textos, eles não são rastreáveis na internet. Os professores, na maioria das vezes, eles conseguem saber se o texto é plágio ou não. Mas a máquina aprendeu a escrever de um jeito em que parece o ser humano e é um texto inédito, né? Vamos, enquanto eu vou ajeitando ali, tecnologia comigo nunca funciona, gente. E se tem gente que quer falar e é interrompido, tem as pessoas que sequer querem falar, como a Fátima Bernardes, que deixou o repórter do SBT totalmente no vácuo. Agora não dá. Ah, Fátima, fala pra gente do seu novo projeto. O The Voice acabou de vez. Ah, Fátima, você é tão maravilhosa. Fez aniversário recentemente. Fez um festão. Obrigado, viu? Obrigado. Quem se lembra, por exemplo, do dia em que a apresentadora Keila Lima foi se despedir da Rede TV em seu último dia de trabalho e gerou um baita climão. Bem, pra quem não entende o contexto dessa atitude, Keila apresentava o programa com Daniela Albuquerque, que é simplesmente casada com um dos donos da emissora. Ela não tinha experiência em programas de TV e foi alçada a apresentadora rapidamente. Keila, experiente, meio que ajudou Daniela a ser uma apresentadora. Só que a emissora do marido de Daniela não deixou Keila se despedir em seu último dia de trabalho. Mas a apresentadora passou por cima da decisão da diretoria, tirou o ponto do ouvido e se despediu, numa das cenas mais constrangedoras da TV brasileira. Franklin, deixa eu pedir licença pra você que eu preciso me despedir, Dani. Em 7 anos a gente faz tanta amizade, mas tanta amizade, que não dá tempo de conversar com todo mundo na hora de sair. Ter a oportunidade de ter ensinado você, quando a Mônica me designou, eu falei, gente do céu, será que eu vou conseguir? E eu consegui. E eu aprendi também, hoje eu... sim, a gente aqui hoje eu tô muito melhor. Escola, hoje né, eu tô muito melhor. Eu me lembro quando a gente começou, a gente trabalhava muito e eu fiquei muito preocupada, achando que era muito difícil para ensinar alguém. No entanto, eu vejo que eu fui uma boa professora, porque hoje você é um sucesso. E você teve uma grande oportunidade de agradecer a Mônica, e o meu desejo é que você, né? meu desejo é que você faça mais sucesso ainda aqui no Manhã Maior, que seja uma bênção. Quero deixar um beijo enorme para toda a produção, que sempre tratou a gente com tanto carinho, que trabalha muito, com pouco recurso, 12 horas por dia. Obrigada, tenho orgulho. Vocês sempre fizeram um programa muito bem feito, sim. E eu tenho orgulho de saber que vocês... é uma emissora que tem muita tecnologia, né? As pessoas acho que são muito felizes. A gente tem uma estrutura enorme. Eu sou muito feliz também de trabalhar aqui na Rede TV. Acho que as pessoas também são muito felizes. E por isso a gente vai chamar o intervalo. Deixa eu acabar de falar meu tchau, peraí. Ótimo. E daí eu quero deixar um beijo pra vocês, a produção, que eu amo muito. Por falar em cena constrangedora, o Masterchef, que é um programa culinário, também teve um momento desses. E nem é das broncas que os chefes dão, não. Dessa vez foi um episódio inteiro constrangedor. Bom, o Masterchef Profissional de 2016 foi marcado por um tema social importante, que é o machismo. Daisy, a campeã do programa, foi subjugada o tempo inteiro pelos participantes homens. Pois é, aí pra tirar a história limpo e meio que dar uma lição de moral nos participantes, a produção resolveu fazer um episódio extra, chamado A Reunião, que era uma desculpa para lavar roupa suja e meio que fazer com que os participantes homens pedissem desculpa pela atitude na competição. Só que o tiro saiu pela culatra totalmente. Nenhum participante envolvido nas polêmicas se dobrou. E mais do que isso, as próprias garotas que teriam supostamente sido vítimas do machismo negaram tudo, falando que não teve nada demais no programa. E agora você está defendendo todos os homens que por algum motivo cometeram algum deslize. Pra mim tá sendo surpreendente essa sua posição. Eu senti o preconceito na minha vida fora da cozinha. No programa eu não sofri machismo, né? Desde a campeã e a mais envolvida na confusão também entendeu tudo como normal. E até hoje ninguém entende como esse episódio foi ao ar. Se sentiu menosprezada? Se sentiu uma concorrente menor pelos seus companheiros? Não, de modo nenhum. Acho que cada um pode ter sua opinião e pode achar aquilo que deve.
Programa de humor sempre flerta com os limites das pessoas. Em 2014, o Pânico na Band conseguiu irritar profundamente uma convidada do quadro Poderoso Entrevista. A convidada em questão era a Tati Neves, uma modelo que ficou muito conhecida na época por conta de um vídeo que ela fez em um quarto com o cantor canadense Justin Bieber. Ela afirmava que teve uma noite com o astro internacional. Havia boatos na época de que ela poderia ser uma garota que, digamos, vende o próprio corpo, se é que me entende. Bem, sabendo disso, olha só a pergunta que o Poderoso fez pra ela. Quanto foi? Quando? Quanto? Foi sábado. Não, quanto? Tô te entendendo. Quanto foi? Sábado. Não é quando. Quanto foi? Quanto que foi? Quanto? Tô te entendendo, linda. Quanto foi? Tô te falando, amor, que foi sábado. Você tá surdo. Quanto? Faz-me rir. Quanto foi? Como assim? Que marcinha? Eu posso te processar. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Quanto foi? Quanto foi? Quanto foi o tempo que durou a festa? Todo mundo lembra a forma como o comediante Márcio Smelling foi demitido da Globo. Pois é, depois disso ele se tornou uma espécie de persona non grata da emissora. E bem, o nome dele meio que nunca mais foi citado por lá. Mas recentemente ele voltou a ser citado. Sem querer, mas foi. Ô, Paty, tem look pra homem também. Márcio Smelling, nasceu a nossa dupla sertaneja, Laurito e Melling, aqui, ó. Porque a gente gosta, o homem hoje em dia, ó, gosta de elasticidade, de conforto. Antigamente, né, o homem usava só aquela calça fabril, aquela calça dura, só que... É o Milen Cortaz, tá lá te ouvindo. É, Milen Cortaz, desculpa, ó, já tô errando. Como que dupla é essa que começa com o nome errado? Por falar em demitido da Globo, o jornalista William Vac, quando ainda estava na emissora, trocou farpas com a também jornalista Cris Dias, durante o Jornal da Globo, e deixou o ar mais pesado no ambiente. Foi tão rápido, a gente sabia que eles estavam segurando as meninas para que elas não fossem para a premiação. Quem sabe a gente volta com a premiação ainda. Continuamos falando de vôlei, Cris. Boa noite a todos. Agora finalmente ele me deu um oi, né? Mas tudo bem, o momento pedia pressa, a gente entende, né? Vamos falar de vôlei, mas vôlei de quadra agora, que a seleção masculina vamos falar de vôlei. Tá classificada, né, para semifinal. Você quer continuar? Não, você. Então tá. Foi uma classificação sem grandes sustos, né? Por falar em jornalista não se bicando, recentemente tivemos a cena entre Rodrigo Bocardi e Glória Vanik no Jornal de São Paulo, onde a impaciência e a pressa pesaram sobre o profissionalismo. Tristeza, obrigado, viu? E boa sorte na medida do possível pra todos aí. Glória, algum destaque aí tão importante? Eu tô dando uma olhada que o pessoal escreve em rede social aqui. Você já abriu aí, vai lá. Não, mas o que tem aí de destaque tão grave interditando? Não, aí a gente tem alguns acidentes, acidente em rodovia, mas segue aí com as redes sociais. Nada que provoque tanto, que atrapalhe tanto a vida das pessoas. Atrapalha sim, atrapalha no trânsito. Onde tem, então? Que rodovia? Tem rodovia Raposo Tavares, tem destaques aqui nas redes sociais, mas segue aí, com que você abriu vai acabar o jornal. Poxa, não, eu vou lendo aqui, ó. Só tô lendo, você vai falando, não tem problema. Ó, o Roberto falando do semáforo na Corifeu de Azevedo Marques. Lixo. Tocou a música. Já a gente segue no Bom Dia Brasil, que tem mais. Vai dar pra você rever tudo no Globoplay. Bom Dia São Paulo terminando aqui. Valeu, Glória. Não acabou não, tem mais 1h30. Outro climão em um programa ao vivo rolou quando a Kéfera foi convidada para o encontro com Fátima Bernardes e resolveu rebater as falas de um rapaz da plateia. Como é seu nome? Wallace. Wallace, o que você está fazendo é mansplaining, que é o homem explicar o feminismo para a mulher. Não é necessário, a gente sabe muito bem o que é feminismo e a gente entende o seu ponto de vista. Só que é desnecessário. Em nenhum momento. Assim, em nenhum momento eu tô tentando explicar o feminismo. Agora você tá interrupting, que é quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo pra vocês. Não é. Wallace, entenda. Não é o seu lugar de fala. Você pode ouvir, complementar e nos respeitar. Você não tem que ensinar pra gente. A gente Mas sabe em nenhum momento eu tô ensinando. Em nenhum momento eu tô ensinando. Tá sim, aqui, ó. Também a só tô passando alguns exemplos, entendeu? Eu só acho que assim, é importante ele falar pelo seguinte: muitas pessoas pensam assim. Depois disso, essa cena virou um meme, e anos depois, Kéfera até revelou ter se arrependido da forma como falou. Agora, quem também deve ter se arrependido de ter ido a um programa ao vivo é a Mara Maravilha, quando foi convidada por Clodovil. O apresentador fez uma pergunta extremamente pessoal à cantora. Detalhe, sobre uma conversa que tiveram em off. Mara negou a fala dele e ficou nitidamente sem graça.
né? E eu me sinto muito bem Agora mesmo me conta uma contigo. coisa, eu perguntei isso de Salvador, porque você foi violentado em Salvador, não foi? Não, isso é lenda. Mas foi você mesmo que me contou? Não, eu violentada? É. Imagina, Você é um não- equívoco aí na sua memória. Não, você me contou a história da universidade, dos alunos da universidade que violentaram você no parque da universidade. Que isso? Que imaginação é essa? Eu nunca fui nem na universidade, tô pensando em fazer jornalismo agora. Oxe, homem. Não, você tá ficando maluca, menina. Não, tô doido. Será que eu? Não, senhora, você que me contou. Imagina, Todo mundo olha, sabe que eu tenho memória, eu respondi no 8800. Uma recente participação da Suzana Vieira no MesaCast BBB deixou claro mais uma vez que a consagrada atriz tem uma personalidade bem forte. Durante o bate-papo, Suzana disse que não gostou muito do cenário desse BBB 24, que a iluminação não está tão boa e que há uma certa poluição visual. Mari Gonçalves, integrante do MesaCast, rebateu dizendo que achava o cenário atual lindo. Isso foi o suficiente para que a atriz se sentisse atingida e falasse isso aqui no Ao Vivo. Não. Você está falando isso para mexer comigo? Não. Mas eu tô aqui para falar de sinceramente. forma nenhuma. Eu, como espectadora, tudo que eu falo, ela rebate. Aliás, os programas em torno do Big Brother Brasil têm dado o que falar nesse ano. No bate-papo BBB, Thaís Fersosa e Ed Gama entrevistaram o eliminado Nizam, e a conversa viralizou na internet. Isso porque a apresentadora Thaís não aliviou nas críticas ao participante eliminado. No entanto, tem um momento da atração em que coloca uma pessoa próxima ao eliminado para conversar com ele. Quem apareceu foi a irmã de Nizam, que deu palavras de apoio ao irmão, e aproveitou para acusar a apresentadora de zombar do tique do rapaz. Por exemplo, a Thaís, na hora que estava te anunciando, ela puxou o seu tique e ela tirou sarro do seu tique. Aonde isso faz ela melhor do que você? Bom, o clima ficou pesado ali no estúdio. E Thaís aproveitou o momento para explicar a situação. Ela disse que tudo não passou de uma descontração que meio que faz parte do programa. O momento em que ela falou do tique do Nizam foi esse aqui. Você faz o quê? E você não tem o quê? Não, ele começou a ficar meio nervoso, começou a... Deu uma repuxada aqui, que ele começou a ficar meio tenso, tipo, cara, o que eu falo agora? Mas é isso, gente, daqui a pouco o Nizam vai estar... E aí, você achou que ela debochou mesmo do tique do brother? Por falar em debochar, temos a rainha do deboche da música brasileira, que é a Ludmilla. Em uma entrevista para o programa Fofocalizando, ela simplesmente soltou isso aqui. Pra todo mundo que tá sentado aí, eu amo vocês, eu amo o programa de vocês. E agora tá muito melhor o programa, gente. Diga-se de passagem. Senti falta da Lívia, queria mandar um beijo pra Lívia. Bem, pra quem não entendeu nada, Ludmilla jogou uma indireta para a ex-apresentadora do programa Mara Maravilha, que naquele momento havia sido demitida do programa. Pois é, a cantora não teve nenhum receio diante dos ex-colegas de trabalho dela ali de brincar com a situação. Agora, intimidade é uma coisa boa e terrível ao mesmo tempo. Um amigo íntimo pode, por exemplo, te ajudar, mas ele também pode te expor na frente de todo mundo, como fez Cláudia Raia com a apresentadora Ana Maria Braga aqui. Mas eu acho que tudo isso é resultado. Hoje eu tô colhendo o que eu plantei uma vida inteira. Uma vida inteira sem droga, sem fumar, né, dona Maria? Sem beber e sem nada, né? Sem hormônio. Se tem uma coisa que é desfeita em quase todos os lares brasileiros é se recusar a comer a comida que alguém preparou especialmente pra você. Pois é, foi mais ou menos isso que fez a Thaís Araújo no programa Mais Você. Ana Maria Braga falou da desfeita da atriz em um tom de brincadeira. Inclusive ela vai adorar comer esse ontem. Não, eu não vou adorar. Já falei, não vou adorar. Não gosto de abóbora, não como abóbora. Não vou adorar, só vou olhar e bater palma. Vocês acham uma coisa maravilhosa como essa? Eu faço um negócio desse aqui, convido essa moça que eu amo tanto e admiro tanto, e chego aqui, o santo dela não come abóbora? Não come. Você acha? Nem o santo, nem eu. Ninguém come. Mas sabe que quando a Ana Maria falou assim aqui na mesa, fiz nhoque de abóbora, falou pra gente que eu fiz ontem em casa, eu fiz assim, ó. Ai, meu Deus. Tudo isso tá muito bonito, mas eu queria mandar entrar um negócio aqui agora. Não é abóbora não, né, Ana Maria? De jeito nenhum, imagine. Quem é que vai falar? Tá vendo? Ela tá trazendo uma abóbora moranga, Brasil. Eu chego e me arrepio. Não, mas eu não posso. Faz 2 anos, entendeu? O que aqui dentro? Que a gente... Sabe que eu adoro camarão na moranga. Xia, essa mulher é curiosa. Mas eu não como. Coisa. Então. Foi a mais linda do mundo. Mas a Quando abóbora chega, é linda, não é? Linda.
Por falar em se recusar a comer uma comida, a ex-BBB e cantora Juliette foi convidada para o programa da Eliana para falar sobre sua vida, mostrar sua casa, suas amigas. Juliette também participou do quadro Cardápio Surpresa, em que os convidados são submetidos a comidas exóticas, mas muito bem preparadas pela chefe de cozinha Andréa Pimentel. O problema é que Juliette não queria experimentar nenhum prato, e mais do que isso, mostrava completa repulsa pelas comidas. A chefe tentou convencer Juliette a comer, mas sem sucesso. Vou nem a pau. Que isso, gente? Eu fiquei o dia inteiro fazendo chiquérrimo. Não, tá muito bom. Ó lá, viu? Tá bom. Tá muito bom. O governador do estado de Roraima, Antônio Denarium, foi questionado por um jornalista do SBT sobre o seu processo de cassação e a permanência de uma secretária do primeiro escalão do governo que estava sendo investigada. Pois é, a pergunta deixou o político completamente sem jeito. E bem, ele até empurrou o microfone do repórter para não responder. Beleza, agora eu pergunto sobre o seu processo de cassação. Como é que o senhor vê o seu processo de cassação? Não é o assunto, a gente está discutindo outro assunto. Eu sei. Não, sobre Acabei de pegar a senhora com ele sobre o assunto. Agora a gente ok, mas sobre isso a gente não vai comentar. Sobre isso a gente não vai comentar. Não tenho mais nada. Até hoje ela não foi exonerada. Por favor. Porque até hoje ela não foi exonerada. Tanto escândalo. Fale com a gente. Coronel, por favor. Tá encerrado. Algo mais ou menos assim aconteceu lá em 2004, quando o Clodovil ainda era vivo. Ele apresentava um programa chamado A Casa é Sua, quando convidou para participar de uma entrevista a atriz Nicole Puzzi e a astróloga Mônica Bonfilho. Nicole ficou bastante irritada ao saber que o tema da entrevista era superstição, algo que não tinha sido avisado a ela com antecedência. E mais do que isso, um tema que ela não acredita e não gosta. Ela reclamou do programa e da pauta, tudo ali na frente do Clodovil e da astróloga. O que você acha que é superstição? Eu acho que é uma bobagem. É? Acho. Superstição? Acho, e eu nem sei, eu tô caindo meio de paraquedas aqui, porque eu nem sabia que eu haveria de falar sobre esse tema e eu fui convidada para vir falar alguma coisa sobre o meu perfil, sobre o meu trabalho. Foi isso que a produção me passou. E o que eu soube era isso. O que eu soube que eu ia falar. Eu sei porque você foi convidada, porque você é bonita, porque você é agradável, porque você é muito bem educada, por isso que você foi convidada. Claro que você, a televisão, é curioso que eu tenho que dizer isso pra você. Não, você não precisa dizer, veja bem, você não precisa dizer. É claro, eu sou uma pessoa bonita, sou uma pessoa agradável, isso eu sei que eu sou. Obrigada, mas eu também sei que eu sou. Agora, eu só estou justificando o fato. Não precisa. A superstição... Eu não vim aqui para falar assim, não estava preparada para falar sobre isso. O mais curioso desse vídeo é perceber que Clodovil não foi rude com a convidada. Ele, que era conhecido por ser ácido, se viu acuado diante da decisão da atriz. Por falar em rude com o convidado, a Xuxa lá nos anos 90 e início dos anos 2000, sempre que ia entrevistar a Angélica, criava uma certa tensão no ar. Isso porque as duas eram apresentadoras infantis de sucesso, e havia muita comparação entre elas. Nessa entrevista aqui, por exemplo, a rainha dos baixinhos alfinetou a Angélica o tempo inteiro, e até chegou a dizer que o Luciano Huck, marido da Angélica, era feio. Uma cena que é tão constrangedora que dá até um sentimento de acaba logo. Eu adoro o Lu, gente, meu amigo, adoro. Fica desdenhando o marido da colega. Gente, é uma lapa, eu adoro ele, adoro. Falando o marido da colega, faço não. Adoro, meu, ó, quase irmão, mas olha, o bichinho não é bonito, eu já te falei isso, Angélica, ele é um amor de pessoa. Em outra ocasião, Xuxa disse com todas as letras pra Angélica que elas não eram amigas, mas que não gostava dos boatos sobre elas. Eu sei que você disse aqui, deixou claro, que amigo pra você é muito importante, é sua segunda família. Que você não suporta a traição com teus amigos. Eu não posso e nem quero e nem devo dizer pra você que eu sou sua amiga, porque a amizade a gente conquista com o tempo e com tudo mais. Mas eu não quero e não suporto e não quero também mais ouvir que as pessoas dizerem que nós somos inimigas. Eu também não quero. Mesmo. Essa senhora aqui foi entrevistada para falar sobre pauta racial e olha, soltou umas frases no mínimo estranhas. Extremamente racista, claro que hoje em dia tudo é racismo, porque somos todos iguais, temos corações vermelhos como todos, enfim, eu acho que é importante todo mundo desse país
se conscientizar que a raça negra é branca igual a gente. Eu sou sarará, entendeu? Quer dizer, eu não tenho racismo contra ninguém, nem preconceito. É sobre isso? É sobre o preconceito, tudo. O mundo tem que acabar com isso. Os apresentadores Fabrício Battaglini e Thalita Moretti se estranharam ao vivo por conta de uma opinião sobre o MC Bin Laden. Pra quem não sabe, o funkeiro tá confinado no BBB e teve um breve relacionamento lá que não foi pra frente porque ele não quis dar continuidade. Thalita achou que isso demonstrava um excesso de autoestima do cantor, mas Fabrício contestou sua colega de bancada. Autoestima de milhões, e que assim, que ótimo, mas acho que poderia ser vendida na farmácia, assim, sabe? Vamos comprar essa autoestima aqui. Mas por quê? Só porque ele não quis continuar com ela? Não tô dizendo isso. Mas ela se colocou numa situação ali, tipo, não posso fazer nada. Sim, vambora. Aí a questão é dela, ele não quis, ele não quis continuar. Mas ali na festa também. Mas assim, aí eu olho e falo assim, gente, que isso? Peraí, Giovana. Não, faz isso não, vambora. Sabe, tá no jogo. Os homens também podem terminar a relação, é isso que as mulheres às vezes precisam entender. Todo mundo pode terminar uma relação, mas acho que ali nem tinha uma relação, né? Era uma ficada. Eles ficavam durante as festas, claro, tem um carinho. O Grupo Ruge é um dos maiores fenômenos dos anos 2000, por isso os fãs sempre pedem muito o retorno definitivo do grupo. Só que isso dificilmente ocorrerá porque já rolou muita treta quando elas estavam juntas, principalmente entre a Fantine e a Lu Andrade. Essas brigas só vieram à tona mais recentemente, e agora, olhando os vídeos antigos, muita coisa começa a fazer sentido. Olha, por exemplo, essa participação do grupo no Domingo Legal do Gugu. Dá pra ver nitidamente que Fantine está desconfortável ao lado de Lu. Em outra ocasião, no mesmo programa, Gugu colocou um VT da Lu mandando uma mensagem especial para Fantine. Enquanto rodava o vídeo, Fantine não esboçava nenhuma reação, naquele climaço total no palco. Sem dúvida, você plantou muitas sementes boas, você me treinou muito para ser uma pessoa mais forte e para acreditar mais em mim. Sem dúvida, você contribuiu muito nesse processo. Em qualquer situação, boas ou ruins, você contribuiu para que eu fosse hoje uma pessoa mais forte. Um vídeo recente mostrou uma reação esquisita da atriz Débora Seco enquanto Vanessa Camargo se apresentava. A câmera flagrou o momento exato em que ela fez uma cara julgadora para a cantora. Débora explicou depois que ela estava olhando para o fio do microfone de Vanessa que estava quase enrolando no pé da cantora. Ela estava preocupada com a possibilidade da moça cair, mas teve gente que não acreditou muito nessa história não. Bom, outro clima estranho ocorreu na Globo News entre Cristiane Pelágio e a repórter Daniela Dias. A repórter confundiu Cristiane com a jornalista Leilane. A âncora do jornal não gostou nada disso e se vingou imediatamente. Foram apreendidos e Felipe Rett agora deve prestar esclarecimentos à justiça. Leilânia. Eu vou pegar por aqui, Camila. Obrigada, viu, pelas suas informações. E bom trabalho para você por aí, tá bom? É Daniela, na verdade, desculpa. Obrigada, Daniela. Bom, a gente falou agora há pouco sobre a redução. Por fim, temos aqui a pior entrevista da vida de Marília Gabriela. Isso segundo ela mesma. Em 1998, a jornalista conseguiu uma exclusiva com a Madonna, mas parece que a cantora não estava num dia bom. A entrevista não fluiu. A diva do pop dava respostas rápidas e genéricas. Parecia que não estava nem um pouco afim de estar ali. Madonna não fazia esforço para entender as perguntas, e as que entendia não queria muito responder. When you become 40, you become for the others. Because of the sound of the number, or is more than that? Do you know what I mean? No. Madonna on Madonna. What? Madonna on Madonna. Madonna squared? I don't know. I don't know. Would you define yourself? I don't want to. Why not? No, I don't want to. It's not good to do that. Okay, thank you. Ask other people. You've chosen, yourself, chosen one of your names, Veronica. Why? Who is your Veronica? When did she come? What do you mean I've chosen it? Is it very difficult to always depend on everybody's approval? I don't. Isso é o que acontece quando convida uma pastora para o carnaval.
A você e a todo mundo, todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, ligado, galera! Eu não vou deixar acontecer, porque não tem Apocalipse certo quando a gente maceta o Apocalipse. Bora! Canta uma pequena Eva pra mim agora. Eu vou cantar um macetano porque Deus está mandando um macetano certo. O climão aí ocorreu entre a cantora e pastora Baby Consuelo e a cantora Ivete Sangalo, no carnaval desse ano. Todo mundo sabe que no meio evangélico o carnaval é uma data festiva criticada. Por isso, Baby Consuelo, durante a cobertura pela Band Folia, resolveu usar o momento para deixar uma mensagem religiosa meio apocalíptica, assim, literalmente. Só que Ivete já tem um histórico de ser perseguida por alguns evangélicos. Desde os anos 90 falavam que suas músicas tinham significados diferentes ou que ela incorporava durante os shows. Esses ingredientes tornaram esse diálogo entre as cantoras numa baita torta de climão. E a apresentadora Ana Maria Braga que resolveu pegar no pé da Fernanda do BBB 24. Pois é, no dia seguinte à eliminação, a participante foi para o tradicional café da manhã no Mais Você. O que ela não esperava era que a Ana Maria Braga não aliviaria para ela. Foram perguntas e conclusões bem ásperas, que obrigaram a eliminada a se defender. Agradável, tem que ser amiga, tem que ser uma série de adjetivos aí, né? Que você passou longe deles, né? Não passei longe, então a gente não assistiu o mesmo programa. Eu tive sim momentos muito bacanas, eu tive sim laços, eu fiz amizade sim, construí coisas que eu quero levar pra fora, por exemplo... Após a entrevista, houve uma repercussão na internet. Algumas pessoas disseram que Ana não teve o mesmo ímpeto com os eliminados famosos, que ela não assistiu ao programa. Já as pessoas que não gostavam da Fernanda disseram que ela mereceu, por conta das opiniões polêmicas que deu dentro da casa. Sabe quando você vê algo tão constrangedor que dá vontade até de desviar o olhar? Eu sinto isso toda vez que eu assisto ao vídeo do programa Domingo Show em que participou Rafinha Bastos. Isso porque em determinado momento do programa houve uma tentativa de homenagear o comediante, colocando familiares para falar sobre ele. Só que Rafinha, digamos, não achou muito legal isso. Esse vídeo já tem 10 anos e certamente é um dos piores momentos da TV brasileira. Eu não vim aqui para limpar barra nenhuma. Eu não... Tira o piano, por favor. Posso pedir para tirar esse piano? Fica sensacionalista? Fica assim, fica o quê? Não, Geraldo, o sensacionalista foi tudo o que eu vi. Mas eu tenho muito orgulho das pessoas que apareceram e quero agradecer do fundo do coração por terem dito isso. Não, posso pedir sem palmas. Esse negócio é exagerado, não precisa. O ano era 2008 e o programa Livre recebia seus convidados mais sem educação da história. Eu não sei se o pessoal da banda Smash Pumpkin estava num dia ruim ou sei lá o que aconteceu. Só sei que essa participação deles no programa do Serginho Groisman é muito constrangedora. Os integrantes da banda chegaram a reclamar do tradutor e toda pergunta feita pela plateia ou pelo apresentador era respondida pelo vocalista da forma mais irônica e debochada possível. Write your songs or do you have a person who writes the songs for you? Se ele escreve as canções ou se ele tem um parceiro, alguém que faça essas canções para ele. Michael Jackson writes all our songs. But if he's busy, then the monkey writes some of the songs. É o Michael Jackson que escreve todas as músicas deles e se ele está ocupado é o macaquinho que faz para eles. Quais são as influências deles, tanto na música como em outras artes como a literatura e pintura, entre outras artes? Well, Romario used to influence a lot of our songs, but now it's Ronaldo. É o Romário que deu toda a influência para nós, mas agora é o Ronaldo. É o Ronaldo. What do you know about Ronaldo? I know Ronaldo has a bad knee, so he can't make the goal for World Cup. Eu sei que o Ronaldo tem que estar com o joelho estragado e por isso que não pode fazer o gol pro Brasil. O mais curioso dessa entrevista é que quando o vocalista da banda foi perguntado sobre o jogador Ronaldo, ele meio que zombou do jogador. Mesmo assim, Serginho promoveu o encontro entre o cantor e o atleta, algo que, sinceramente, ele não merecia ter tido essa oportunidade. Na Globo News, as jornalistas Daniela Lima e Camila Bonfim tiveram um diálogo que soltou faísca, deixando o ar naquele momento pesado. Mas, claro, ele revelaria, no conjunto maior, qual sentido? O sentido de que tem mais elementos de Lava Jato respaldando o entendimento de Toffoli de que JF é Lava Jato? Não.
Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho engraçado, tem uns ruídos que se criam aqui dentro. Ontem a gente passou, quantas vezes, o Valdo é testemunha, eu vou pedir aí o testemunho dele, né? Quantas vezes, Valdo, eu falei no Estúdio I que são duas coisas diferentes, 2 braços diferentes e 2 apurações diferentes. Às vezes as coisas vão sendo tocadas de ouvido e vai seguindo. Não tem nada a ver com isso. Agora climão mesmo vai ter se você não deixar o like aí embaixo. Se inscreva para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço a todos e até mais!